Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ediva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou lhe mostrar o passo a passo de como fazer um delicioso bolo. E fica comigo até o final, porque se algum dia o seu bolo der errado, eu vou lhe mostrar todas as dicas e segredinhos para você recuperar o seu bolo. Vamos lá para o passo a passo da nossa maravilhosa produção? Vamos precisar de 3 colheres de sopa de margarina com 80% de lipídios. E 3 colheres de sopa equivale a 160 gramas de margarina. Uma xícara de açúcar de 150 ml equivale a 170 gramas de açúcar. 4 ovos. Coloque um de cada vez, porque se algum estiver estragado, você não perde os seus ingredientes. Bata os 3 primeiros ingredientes em uma batedeira por 5 minutos. Se você não tiver a batedeira, bata na mão até que chegue em uma textura de um creme. 3 xícaras de 150 ml de farinha de trigo, que equivale a 320 gramas de farinha de trigo sem fermento. Pessoal, essa balança não é precisa, mas pode colocar aí no caderninho de vocês as quantidades que eu estou falando, que elas são as quantidades corretas. E a quantidade de leite para esse bolo é de 400 ml. Prontinho, pessoal. Não vou precisar mais da batedeira. Vou adicionar o restante dos ingredientes e terminar de bater na mão. Aqui eu tenho 3 ameixas. Eu vou cortar em cubos. Adicione 2 colheres de sopa de farinha de trigo na ameixa. O objetivo disso é para que a ameixa não vá para o fundo da forma quando o bolo estiver assando. Agora passe as ameixas em uma peneira para tirar todo o excesso da farinha de trigo. O tamanho dessa forma é de 26 centímetros e a profundidade dela é de 9 centímetros. Pessoal, anota essa dica aí no seu caderninho. Unte uma forma bem untada. Quando você achar que você passou muito bem a margarina, você passe novamente, porque ela tem que ficar bem untada. Depois que a forma estiver bem untada, coloque um pouco de farinha de trigo. Antes de começar a fazer a massa, unte a forma. E por que eu não fiz isso? Porque eu esqueci. Vamos seguindo. Coloque uma colher de sopa de fermento químico. E eu faço a medida aqui pela tampinha mesmo, viu, pessoal? Eu sempre faço assim e sempre dá certo. Uma colher rasa de sopa de queijo parmesão. Se você não quiser colocar o queijo parmesão, você pode colocar uma pitada de sal. Mas não deixe de colocar ou sal ou queijo parmesão, porque ele realça bastante o sabor do bolo. Três latas de leite condensado. Se você não quiser fazer o bolo desse tamanho, você pode fazer a metade da massa e usar uma lata de leite condensado. Anote essa dica aí no seu caderninho. Não use o leite condensado que não seja integral. Você tem que usar o integral. Nunca use o semi-desnatado. E a marca do leite condensado você pode usar qualquer um de sua preferência. Só tenha o cuidado de que ele seja integral. E agora finalize com as ameixas. O meu forno já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 5 minutos. E pessoal, escreva essa dica aí no seu caderninho.
Não coloque o bolo no forno com ele frio. Ele tem que estar pré-aquecido por no mínimo 5 minutos. E o tempo de forno, pessoal, isso depende muito de forno para forno. No meu forno, o tempo foi de 50 minutos. Escreva essa dica aí no seu caderninho. Não desenforme o bolo quente. Deixe ele ficar morno. E para desenformar, eu costumo usar uma espátula e uma faca e eu passo ao redor do bolo. Para desenformar, eu vou usar esse prato base. E você compra esse tipo de prato em lojas que vendem produtos para festa ou em casas de embalagens. Depois que você virar a forma de bolo de ponta cabeça, espere um pouco para que entre ar e o bolo solte do fundo da forma. Gente do céu, vou falar uma coisa para vocês. Pense na aflição da mulher. Quando eu vi isso aqui, meu Deus do céu, o meu bolo pudim, o meu bolo de aniversário que eu fiz. Eu ia parar o vídeo por aqui, cortar um pedaço e pronto. E quando eu vi isso aqui, eu entrei em desespero. Não sabia o que fazer. O antes e o depois, onde imaginei. Foi que eu errei. Enquanto eu estava olhando para esse bolo, eu imaginei. Vou mostrar. E se tem uma coisa que eu não tenho vergonha de dizer para vocês, é quando eu erro. Quando a receita dá errado, seja ela doce ou salgada, eu não tenho vergonha de mostrar para vocês, não. Se você já é uma pessoa que me acompanha aqui no canal, você já sabe que quando eu erro, eu mostro. Ih, pessoal, deu errado. Vamos ver aqui como a gente conserta isso. E não foi diferente com esse bolo não, viu, pessoal? Raspei o restante aqui da forma, tampei e fui pra rua feliz da vida. Só que não. Uma raiva que só Deus sabe. E o que foi que eu fiz, pessoal? Engoli a raiva, afinal era meu aniversário e disse: raiva, você não vai me deixar triste. Vamos pra rua comprar morangos. Chegando em casa e agora vamos para uma nova etapa do bolo. Higienizei os morangos com água e vinagre e depois sequei com papel toalha. Aqui eu tenho 100 gramas de chocolate ao leite e ele é o fracionado. Vou usar também 60 ml de creme de leite. Vamos fazer uma ganache. Aqueça o creme de leite, não deixe ferver, tá bom, pessoal? Desligue o fogo e adicione o chocolate em cubos. Misture até dissolver todo o chocolate. Se necessário, ligue o fogo baixinho, mas não deixe ferver. Ganache pronto, agora reserve. Aqui eu tenho 2 caixinhas de chantilly gelado. Agora vamos colocar o ganache em um saco plástico. Coloque o saco em um copo. Esse saco plástico que eu estou usando, o tamanho dele é de meio quilo.
Prontinho, pessoal, eu costumo chamar isso aqui de bombinha ou canetinha de chocolate. Dá para você escrever e fazer várias decorações com ele. Em um saco de confeitar eu coloquei o bico pitanga, vou colocar um pouco do chantilly e um pouco do ganache. Para a decoração eu vou usar um pedaço de chocolate passado na lâmina do ralador e vou usar também ameixas. Olha só, pessoal. Perfeito o bolo. E essa fatia aqui é para você, que me acompanha sempre. Olha só. Gente, esse bolo é maravilhoso, vocês precisam fazer. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. E aí, me conte, já aconteceu isso com você? De desenformar algum bolo e ele ficar na forma? E não esqueça de deixar seu comentário abaixo. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. Até o próximo vídeo. Um forte abraço!